É um culto de Santa Ceia, e eu confesso que meu coração se alegrou. Obrigado, pastor Frausilino, é muito bom estar aqui. Obrigado, Blay. É gostoso lembrar os tempos de músico, de maestro. Estava falando aqui com o pastor Fernando, né? Eu fui maestro por quase 30 anos. Então, quando a gente ouve uma música bem executada, como vocês têm aqui, eu sei que para chegar a isso que vocês têm aqui, tem que ter um maestro dedicado, músicos dedicados e um pastor que valorize isso. E a gente percebe a forma do pastor Frausilino, né, usufruir de tudo isso, uma forma envolvente, pastor. Parabéns, Deus continue te abençoando, isso faz toda a diferença. Queridos, eu convido vocês a abrir a Bíblia, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. E eu queria, nessa noite, meditar com vocês em uma palavra que, criando momentos memoráveis para se vencer os momentos difíceis. O capítulo 22, o versículo 14, eu vou ler aqui na versão NVI, diz assim: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Eles disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém. Até aqui, queridos. Já já a gente dá um salto para o capítulo 24. Eu queria retroceder um pouquinho aqui do jantar em Betânia e levar os irmãos a imaginar o que foi esse momento e o que foi até a chegada desse momento. Os discípulos, eles haviam feito não simplesmente uma decisão de seguir Jesus. Todos os discípulos que estavam com Jesus adotaram para si um projeto de vida. Eles haviam deixado família, alguns deixado seus negócios, enfim, eram mais que 3 anos que estavam agora seguindo Jesus, e todo o projeto deles estava seguindo o Mestre. E eles se deparam nesse momento agora, com uma declaração que para eles era difícil de entender. Eles, na verdade, para ser sincero, minha interpretação aqui, pastor Frausilino, é que eles não estavam entendendo nada. Porque o que eles estavam fazendo era a comemoração da Páscoa. Mas Jesus começou a falar de pão, que era a carne dele, começou a falar do fruto da videira, que agora era o seu sangue, começou a falar de uma nova aliança, que até então era coisa diferente para eles. Mas Jesus estava focado em uma coisa, ele precisava de continuar o aprendizado, o sentido pedagógico que ele teve com os discípulos durante todo aquele tempo que os acompanhou aqui na terra. Nós vamos ver que Jesus criou diversos momentos onde ele esteve com os discípulos a sós, e ele sentava com os discípulos ao redor da mesa, eles se inclinavam para estar à mesa. E diz quando que inclina aqui, queridos, porque a mesa dos judeus naquela época era um pouquinho mais baixa, né? E na verdade a grande maioria delas não tinha cadeira, era só a mesa, e as pessoas se sentavam ali ao redor da mesa, mas era no chão. E Jesus estava em muitos outros momentos ao redor da mesa com os discípulos, lhes ensinando a palavra. É bem verdade que a gente vai ver lá em Mateus capítulo 5 até o 7, o Sermão da Montanha, a gente vai ver aqui em Lucas capítulo 6 também, o evangelista Lucas escrevendo o Sermão da Montanha, em alguns aspectos por um outro prisma, mas complementa aquilo que Mateus não escreveu. Então Jesus usou de diversos expedientes
para ensinar os seus discípulos, para lhes transmitir a palavra do reino, para lhes transmitir como é que nós deveríamos nos comportar diante de um mundo que tinha valores totalmente diferentes daqueles que pertenciam ao reino dos céus. Mas neste momento, Jesus estava com seus discípulos, para lhes transmitir valores, que eram os valores da última hora que ele estaria com os discípulos. Ele precisava de preparar os discípulos para o que viria para eles momentos depois, porque depois de tudo isso, Jesus saiu, já foi traído, foi para o julgamento, e do julgamento ele foi para a crucificação, e Jesus sabia perfeitamente que aquele era o último momento que ele tinha que criar memória nos discípulos, que ele tinha que criar encorajamento para que eles pudessem vencer aquele final de semana tão difícil na vida deles. Mas Jesus é especialista em conhecer nossos comportamentos. Ele conhece perfeitamente as nossas dificuldades, os nossos déficits. Portanto, o Espírito Santo sabe como você está aqui nessa noite. Onde é que ele precisa de criar memória na tua vida, para que você possa ter forças e coragem para resistir o dia difícil. E eu quero te dizer, Jesus já fez isso na tua vida. Você precisa de tomar posse daquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração, daquilo que o Espírito Santo já produziu na tua vida. Porque, queridos, assim como os discípulos foram encorajados por Jesus, foram preparados durante aqueles 3 anos, e quase 3 anos e meio aqui andando com Jesus. E agora nesse último momento, Jesus não perde a oportunidade, naquele momento memorável de estar com os discípulos, para criar mais uma vez agora, algo que fosse inesquecível aos discípulos. Estar com eles ao redor da mesa, partir o pão, sentar, tomar do cálice e lembrar-se de que a única razão pela qual Jesus esteve com eles é para inaugurar uma nova dispensação, aleluia, da qual nós fazemos parte, aleluia. É permitir que o Espírito Santo viesse até nós, para que pudéssemos ter essa liberdade que temos hoje, queridos. E eu quero voltar aqui a lembrar-vos, nesse momento aqui que nós lemos do capítulo 22 de Lucas, tudo estava tão obscuro na mente dos discípulos. E eu quero resumidamente dizer, dali então Jesus foi, como eu já disse, foi para o jardim. Lá ele foi traído, depois ele foi preso, de preso ele foi julgado. E enfim, queridos, naquela mesma semana, sexta-feira, 15h, Jesus estava lá dizendo: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque ele fora crucificado naquela sexta-feira, e às 15h o seu espírito se foi. E diz a Bíblia que quando ele proferiu essa palavra lá, pendurado na cruz no alto do Gólgota, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e inaugurou-se então uma nova dispensação para mim e para a tua vida, aleluia. Podemos adentrar agora com liberdade, aonde nós vamos ver, queridos, a plenitude de Deus sendo manifesta a mim e a você. Mas hoje é fácil glorificarmos assim. Os discípulos continuavam em confusão, tudo estava tão difícil. O véu do templo tinha sido rasgado, talvez alguns deles nem soubessem que o véu do templo tivesse sido rasgado, e eles estavam numa confusão terrível. Depois de tudo isso, José de Arimateia pediu lá que fizesse o sepultamento, enfim, ajudasse, deu um terreno. Jesus foi sepultado, e a tristeza aumentou nos discípulos, porque aquela era uma sexta-feira, portanto no próximo dia era sábado, não podiam fazer nada, nem mesmo ir ver o corpo de Jesus, não podiam ungir o corpo de Jesus, e ficaram todos amedrontados. O seu mestre houvera sido preso, julgado, condenado, morto, e agora estava sepultado. Imagina eu e você, com um projeto de vida depositado sobre um mestre chamado Jesus, e agora ele preso, foi morto, sepultado, e eu e você impedidos de fazer alguma coisa no sábado, e todos eles estavam ali amedrontados. E se eu e você estivéssemos lá, estaríamos na mesma situação dos discípulos. Eu imagino, queridos, que sábado mais longo da vida deles, sem poder fazer nada, com medo de alguém vir ali e fazer o mesmo com eles, porque se com o mestre fez isso, imagina com eles. Eles estavam apavorados. E agora, registra a Bíblia, que eu queria que você fosse lá para o capítulo 24, que no começo ainda é apavorante. Não tem notícias boas aos discípulos. E eu continuo lendo aqui na minha versão NVI, capítulo 24, a partir do versículo 21, diz assim:
No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Esse mas nos remete a entender que toda e qualquer esperança dessas mulheres e dos discípulos estava em encontrar o corpo de Jesus ali. Aleluia. Hoje eu e você podemos glorificar, queridos, mas imagine aquelas mulheres, imagine os discípulos, o medo, o terror, o pavor que passou na cabeça deles, foi o mesmo que passou aqui com as mulheres. Elas foram para ungir, elas tinham especiarias, e agora não bastasse estar com medo, estarem escondidas, sem o mestre, porque ele foi morto e foi sepultado, agora nem o seu corpo elas podiam ter mais, nem o seu corpo os discípulos poderiam ter. Este era o estado em que estavam as mulheres que lá foram ao sepulcro. E então, continua Lucas a escrever, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. O versículo 4, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Aleluia. Eu quero te incentivar nesta noite, lembre-se das palavras de Jesus. Aleluia. Repousam promessas de Deus sobre a nossa vida, aleluia, sobre a tua casa repousam promessas de Deus, sobre a sua vida repousam promessas de Deus. E talvez você está como as mulheres agora, procurando o que vive entre os mortos, decepcionada porque você não pode ver aquele corpo inerte no local onde você achava que ele deveria estar. Na verdade, a situação está muito diferente quando a gente tem o olhar aberto, o nosso entendimento está aberto para compreender o plano maravilhoso que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Tudo isso estava muito difícil para as mulheres, e elas só puderam entender quando aqueles homens, que não eram homens, eram anjos, esclareceram a elas a verdadeira situação que elas estavam vivendo. Portanto, eu quero te dizer, a verdadeira situação que você vive hoje, talvez você não tenha entendido. Há um milagre de Deus para a tua vida. Aleluia. Não pare, não fique estarrecido diante do que você está vivendo. Repousa sobre a sua vida as promessas de Deus. E aí então, queridos, o versículo 9 diz assim, olha: quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas, outra vez o mais aí, queridos, mas eles quem? Os discípulos, mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. O entendimento deles ainda não estava esclarecido. Como eu disse, hoje é fácil eu e você imaginar o cenário, pensar nas mulheres indo lá procurar o corpo e ver o corpo já não ali naquela túmula inerte. Isso para nós é claro, ele ressuscitou, mas para elas era pavoroso. Como eu disse, a única coisa que eles poderiam ter que os ligassem ainda ao grande mestre seria o corpo desse mestre, mas agora nem o corpo do mestre eles tinham mais. E as mulheres então voltaram e disseram isso, e os discípulos acharam que era loucura. O versículo 12 diz: Pedro todavia levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Veja, queridos, é menos mal, mas continua sendo mal, porque não diz que ele acreditou na ressurreição, ele estava tão somente admirado com o que acontecera.
E o que a gente vai ler daqui para frente faz nos entender que nem mesmo Pedro, atirado para fazer as coisas como ele era, ele acreditou. Porque, queridos, no versículo 13 diz assim, olha, naquele mesmo dia, dois deles quem? Dos discípulos que estavam aqui e ouviram tudo isso. Estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que haviam acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E aqui que eu queria deter mais um pouquinho, queridos. Existem momentos que a nossa dificuldade é tão grande que as promessas de Deus ficam obscuras sobre a nossa vida. Mas eu quero repetir o que já disse aqui: descanse no Senhor, porque repousam promessas de Deus sobre a sua vida. Não permita que a adversidade de hoje te roube a esperança que o Senhor já depositou no teu coração. Aleluia! O véu do templo, queridos, foi rasgado de alto a baixo, os nossos pecados foram perdoados, nós temos hoje livre acesso ao trono e à graça de Deus, portanto, repouse nessas promessas gloriosas. Aleluia! Mas os discípulos estavam ali tristes. Eram 11 quilômetros de distância entre Jerusalém e Emaús, e eles estavam indo embora. Eu posso agora até desenhar um cenário aqui, queridos. Eles estavam lá nesse cenário todo terrível desde quinta-feira ou sexta-feira, passaram o sábado todo esperando para ver o que aconteceria no domingo, quando agora vem a notícia das mulheres, que nem o corpo do mestre estava mais. É como se eles dissessem assim, olha, esse ambiente está muito triste, está muito pesado, chega, eu vou embora, eu sou de Emaús, eu estou indo embora. Dois deles então decidiram ir embora, para não continuar vivendo aquele sentimento tão ruim dos que estavam em Jerusalém. E quando eles estavam nesse sentimento de perda, com essa tristeza, com essa angústia, com essa fuga inadequada aos nossos olhos, mas muito propícia a eles, para fugir de toda aquela situação ruim, eles estão conversando e lembrando tudo o que aconteceu. E traduzindo aqui o que eles estavam conversando, é tipo assim, a gente depositou toda a esperança em Jesus. Olha, e agora já é o domingo, já é o terceiro dia, não ressuscitou, não aconteceu nada, e nós estamos agora perdidos, temos que recomeçar a nossa vida. E enquanto eles estavam conversando sobre tudo isso, Jesus apareceu e perguntou a eles, essa história todos nós conhecemos, o que é que vocês estão falando entre vocês? E eles disseram, entre Jesus, é sobre Jesus. Mas o que sobre Jesus? Horas, és só tu, estrangeiro, em Jerusalém, e não sabes o que aconteceu? Como que dissesse assim, todo mundo está falando o que aconteceu de sexta-feira até agora, e o Senhor não é daqui para não saber o que está acontecendo? E ele perguntou, quais coisas estão acontecendo? E aí os discípulos começaram a relatar a história para o próprio Jesus. Às vezes, queridos, nós fazemos esse papel, aleluia. Quantas vezes, queridos, eu e você dobramos o joelho e queremos explicar para o Senhor o que está acontecendo? Dobre o joelho e simplesmente adore, aleluia. Dobre os joelhos e simplesmente agradeça. Em muitos momentos eu e você não vamos entender a situação, mas o Senhor continua na nossa vida, o Senhor continua operando. Nós devemos pedir a Ele que abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para entender o milagre que Ele tem na nossa vida, aleluia. E quando eles relataram isso para Jesus, Jesus começou a contar, olha, nécios e tardios de coração para entender, e começou a falar tudo aquilo que a Escritura estava falando a respeito do Mestre Jesus, e eles continuaram não entendendo quem era Jesus, mas fazia sentido que esse estrangeiro estava contando pelo caminho. E pelo que descreve o evangelista Lucas, os 11 quilômetros passaram rápido demais, e eles chegaram na aldeia de Emaús, e Jesus fez de conta que ia continuar, e eles disseram, Senhor, já é tarde, fique conosco. E Jesus então aceitou o convite, queridos. E aí agora eu quero voltar ao título da mensagem de novo. Criando momentos memoráveis para vencermos os momentos difíceis. Lá em Betânia, Jesus sentou com os discípulos para prepará-los, para instruí-los, para ajudá-los a entender o que é que aconteceria naquele final de semana. Mas como os olhos espirituais deles ainda não haviam sido totalmente abertos, eles estavam vivendo tudo aquilo no plano material e não conseguiam entender. Mas veja o que aconteceu agora, queridos. Jesus aceitou o convite, aleluia.
e foi para a casa daqueles 2 discípulos. E eles chegaram, abriram a porta, entre. Abriu a porta para o estrangeiro, como se fosse ele alguém distante de Jerusalém ou uma pessoa comum. E colocaram uma mesa, aleluia. Olha aí, queridos, o momento memorável que Jesus já havia criado entre os discípulos. Eles sentaram à mesa e Jesus estava ali sentado com eles. E como Jesus era a visita, pediram que Jesus então desse graça, aleluia. Quando Jesus pegou o pão e foi dar graça, os discípulos entenderam, é Ele, aleluia, e Jesus desapareceu. Por que houve essa memória, queridos? Jesus estava constantemente com os discípulos ao redor da mesa, constantemente Jesus dava graça junto com os discípulos. Aquele gesto era familiar entre Jesus e os discípulos, aleluia. E agora eu retomo aqui, queridos, pensando no departamento da família. Querido irmão, querida irmã, nós que constituímos uma família debaixo da graça de Deus, Jesus foi responsável por encaminhar e por fazer a sustentação espiritual de seus discípulos, mas eu e você somos responsáveis por orientar e por criar sustentação espiritual àqueles que Deus nos deu, queridos. E eu e Dinéia, o Mário e a Jaeline, e eu louvo a Deus, já estão na idade adulta, já constituíram uma família, os 3 já nos deram netos, porque nós temos 5 netos, e eles puderam ver em casa, o ao redor da mesa, e por muitos momentos, quando eles saíram de casa, eles mesmos puderam testificar. A nossa filha mais velha, Elaine, ela esteve 1 ano e 3 meses fora de casa, foi para a África do Sul, depois fez um estágio no Egito, e voltou para casa depois de um lindo trabalho efetuado na Jocum. E ela sempre dizia, pai, nos momentos mais difíceis de minha vida, o que mais me vinha à memória, era o momento quando nós estávamos em família, no café da manhã, e após isso, o nosso devocional. E eu falo agora na autoridade e graça do Espírito Santo, assim como Jesus cuidou dos discípulos, assim como Jesus criou momentos memoráveis com os discípulos, para que eles pudessem vencer. Eu quero lhes incentivar nesta noite a fazer isso em casa. Se você não tem o seu ao redor da mesa lá em casa, eu quero te incentivar a criar esse ao redor da mesa, para que você possa dessa maneira criar momentos memoráveis com os teus filhos, criar momentos memoráveis com o seu cônjuge, queridos. A dificuldade pode bater na porta de qualquer família, mas quando eu e você estivermos alicerçados nessa palavra, quando eu e você estivermos lá em família, lá em casa, os nossos momentos de adoração ao Senhor, teu filho, tua esposa, teu marido, pode estar onde estiver, eles vão lembrar-se de que em casa eles recebiam a presença do Senhor, havia exemplo de vida espiritual com o papai e com a mamãe, e desta maneira, os filhos quando crescerem, vão lembrar desse exemplo do pai, desse exemplo com a mãe, e poderão servir ao Senhor. Não negligencie isso, queridos, essa lição deixada por Jesus aqui é muito forte para mim e para você. Os discípulos estavam nessa situação, queridos, mas quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram porque estavam ao redor da mesa, atitude que eles tomavam muitas vezes quando Jesus estava lhes ensinando. E diz a Bíblia, queridos, se nós continuarmos a leitura aqui, a partir do versículo 28, que os discípulos, ao reconhecer Jesus, e Jesus ter sumido de sua presença, eles saíram, queridos, apressadamente, e aqueles 11 quilômetros que eles fizeram de ida, eram a pé, queridos. Eles voltaram apressadamente, dando notícia aos demais discípulos que permaneceram em Jerusalém e disseram, olha, ele ressuscitou porque esteve conosco em casa, lá em Emaús ele sentou à mesa conosco, aleluia, e Jesus quer sentar à mesa conosco também, queridos, lá em casa, com a tua família, no momento difícil, no momento da dificuldade, Jesus quer estar à tua mesa, Jesus quer partir o pão, quer dar graça com você lá, se você se dedicar desta maneira, em criar momentos memoráveis com a tua família, para você vencer os momentos difíceis com ela. Portanto, a minha oração nessa noite por cada família, a minha oração por cada irmão aqui nessa noite, não importa o que você está vivendo, não importa qual a dificuldade que a sua família esteja, mas relembre os momentos memoráveis.
Crie momentos onde você possa ter na sua família esse ambiente de criar memórias, de criar boas lembranças, para que você possa dessa maneira, no momento difícil, seus filhos, repito, sua esposa, seu marido, vai estar talvez distante de casa, mas vão dizer: este é o momento em que, se estivesse em casa, eu estaria sentado ao redor da mesa com eles. Aleluia, aleluia. E eu posso dizer, queridos, com um orgulho santo, sou casado com Edneia há quase 39 anos. Como disse, Deus nos deu a graça e a felicidade de sermos pai de 3, que já constituíram também uma família. E o mesmo ao redor da mesa, que fazíamos em casa com eles quando estavam, que agora faço só eu e ela. Eles transferiram isso para a casa deles. E eu posso ver nossos 3 filhos também tendo ao redor da mesa com as suas famílias. Portanto, queridos, eu quero motivar vocês a criar esse momento e lembrar-se de que tudo que vamos participar aqui agora, Jesus fez isso com os discípulos lá em Betânia, para mostrar, aleluia, que um novo tempo estava sendo inaugurado. Aleluia. O pecado já não mais nos domina. A condenação já não está mais sobre a nossa vida. Jesus lá no alto do Gólgota, às 3 da tarde, ele disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O véu do templo foi rasgado, e eu e você agora podemos ter livre acesso ao trono da graça, contemplar o Senhor em toda a sua plenitude. Tome posse disso hoje. Tire da sua vida aquilo que impede de você ter a plenitude de Deus em sua vida. Não remova a ceia, mas remova aquilo que te impede de ter a glória de Deus sobre a sua vida. Santa Ceia, queridos, não é dia de julgamento, mas é dia de autoexame. Você entendeu? O Espírito Santo de Deus aqui hoje, ele está sondando o nosso coração para nos ajudar a entender no que é que nós podemos fazer diferente. E não há um julgamento repousado sobre a nossa vida. Não, queridos, nós somos filhos de Deus, perdoados por Ele, aleluia. Mais uma vez eu quero te dizer, remova da sua vida aquilo que te impede de participar dessa Santa Ceia. Crie essa memória a partir de hoje. É o momento que o Senhor quer criar, esse momento memorável na tua vida, para você entender que um novo tempo também pode vir para a tua vida. Curva a sua cabeça. Eu quero orar por você agora, pedindo a Deus a graça, a bênção, a sua misericórdia, para que você possa ser mais do que vencedor em todos os quesitos que você talvez tenha tentado lutar e não tem vencido, mas nessa noite Deus tem a bênção para a tua vida. Pai, eu te louvo, Senhor, por este momento. Eu te louvo, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos trouxe. E agora, Senhor, eu quero ministrar a tua bênção sobre esta vida, Senhor, que precisa, Senhor, de mais momentos memoráveis. Sim, Senhor, mais momentos contigo, mais força para vencer aquilo, Senhor, que lhe impede de estar na plenitude da tua graça, na plenitude da tua glória. E eu ministro a tua bênção agora, Pai, para que essas pessoas, Senhor, possam alcançar graça e misericórdia de ti, Senhor, e participar da Santa Ceia com alegria, com júbilo, Senhor, e tendo, Senhor, no dia de hoje, criado, Senhor, um momento memorável em suas vidas, para que possam, Senhor, gozar da tua companhia, da tua graça e do teu favor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus.